queridos, boa noite, boa noite. Constitui grandes bênçãos esses ensinamentos de Hippolyte Léon Brizard Rivaio, o grande Allan Kardec, e dos benfeitores espirituais que trabalharam muito sobre o cristianismo redivivo, o espiritismo, o consolador. E então, a gente vai ficando muito contente, porque já estamos na 52ª lição. E isto é lindo demais. Oi, Cláudia, boa noite. Vamos estudar, sim, amor, vamos estudar. Isto é uma bênção, porque é tanta coisa que nós temos que ir vendo, refletindo, é importante, não é? E então, eu quero agora, logo de início, agradecer a Deise Maria do Prado, de Angra dos Reis, que esteve no dia da palestra da Rose Elaine Silqueira, no Centro Espírita, e trouxe um mimo para mim de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Muito obrigado, querida irmã. Vamos estudar, sim. Vamos em frente, então. Aí, a nossa família espiritual está ficando cada vez mais linda. Isso é muito bom. De ponta a ponta, vamos vendo pessoas chegando. Que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, ilumine a sua casa, seu porto seguro, abençoe todo o seu trabalho do cotidiano, ou o trabalho voluntariado que você faça. Abençoe as pessoas que te cercam, que são tantas, não é? E abençoe também os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas decisões para uma trajetória bem bonita, porque precisamos disso, tá bom? Oi, que bom! Eu quero também agradecer de coração ao Décio Bressanin. Ele é um irmão espírita de Três Lagoas. E toda proposta de live que a gente coloca, ele também põe na página que ele faz de divulgação da doutrina. Décio, um abraço, querido. Fique com Deus e continue. Por quê? Divulgar a doutrina espírita, você sabe, constitui a maior caridade. É isso aí. Porque vamos aprendendo, vamos melhorando, vamos renovando, vamos trabalhando o nosso coração e a transformação moral. Vamos lá? Em O Livro dos Espíritos, capítulo, estamos ainda no livro 2, capítulo 6º, Vida Espírita, Percepções, Sensações, Sofrimentos dos Espíritos. Então, nós estamos na questão 245. Já caminhamos bastante. Estamos caminhando bastante. Vamos lá. Na questão 245, como eu quero lembrá-los, é tudo sobre a vida espiritual. Mas a gente já vai colocando alguma coisa da nossa caminhada, da necessidade desses 3 aspectos. Amar incondicionalmente. Ai, dona Vanderlei, mas eu tenho que amar até o inimigo? Tem. Ele não te ama, tudo bem, mas você ama. É isso aí. Amar. Segunda, instruir. Velho repete, sabia? E aí, terceiro, caridade. Então, é muito importante a prática do bem, porque faz bem. Você é o maior beneficiado, não é? Então, aqui, na 245, está assim. Com relação aos espíritos, hein?
é vida espiritual. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos, quer dizer, o espírito, ele precisa de olhos para enxergar, precisa dessa matéria, precisa de alguma coisa parecida. Vocês vão ver que explicação linda. Olha só. Então a pergunta é: a visão, o enxergar dos espíritos é igual do ser humano, nós encarnados? Não, não. A visão reside neles. Então você imagina assim, ó, eles veem por um todo, entende? Não precisa necessariamente ter os olhos. A gente nunca pensou nisso, nunca imaginou, nunca refletiu. Então, nossa parentela que está na pátria espiritual, eles veem por trás, para o lado, para cima, para baixo, vê tudo, vê tudo. Isso quando também bem iluminado, né? Vamos lá. Olha, veem por si mesmo. Não tem necessidade da luz exterior. Para eles não há trevas, não tem escuridão, a não ser aqueles que se encontram em expiação. Aí pegou, não é? Aí nós temos que lembrar assim, gente, muito bonito isso. Não adianta quando alguém desencarna, deixa a matéria, e a pessoa fica, está no colo de Jesus, está, é claro que a gente quer que esteja bem. Mas lembremos, bem, temos que fazer uma caminhada de amor e de luz. Nós seremos recebidos na pátria espiritual de acordo com o que estivermos vivendo agora na matéria. Então, os bem esclarecidos, os caridosos, esses vão sair do corpo tranquilamente, tá? Mas aqueles que, como sempre dizemos, viveu só materialmente falando, não tendo perspectivas disso, não praticando bem, não seguindo aí as leis morais, é claro que não serão bem recebidos do lado de lá. Vai ter que passar por momentos trevosos, momentos sem luz. É uma expiação, uma necessidade. Até a hora que esse espírito se volta para Deus e pede, me ajude, e aí é ajudado. E é levado para as cidades espirituais. Interessante que são tantas. Eu peguei um livro chamado Lírios de Esperança, e fala sobre a colônia de Eurípides Barçanufo, que eu não sabia. Mas um dia, uma noite, se Deus quiser, eu vou tirar uma noite só para contar de todas as cidades espirituais que tem. O nosso lar fica na região do Rio de Janeiro. Essa cidade, Esperança, fica na região de Sacramento, Minas Gerais. Então, nós não estamos abandonados. É um ledo engano achar. Não, mas só que sempre corre por conta e risco. Nossa, nós temos que acordar. Não é para ser espírita, eu falo com todas as letras. Sou espírita, mas é para a criatura cristã. Se ela opta pelo catolicismo, vá, siga, faz-se bonito. Não importa, não importa, entende? Então, aí, essa questão fala bem, ó. Eles vêm por si mesmos. Não tem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aqueles que se encontram em expiação.
Claro, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Não fizemos o que teríamos que fazer durante a nossa caminhada reencarnatória, teremos que passar por isso. Quem está lendo, e eu acho que a Gláucia pegou o livro do Nosso Lar, lá o nosso querido André Luiz ficou 8 anos nas zonas inferiores. Já falamos em outras lives, é o que me vem na memória. Então, ele tinha sede e enfiava a cara na lama, porque ele imaginava aquilo lá. Ele via os espíritos gritando, feio, uma escuridão. Até que ele um dia, Deus me acorde. E aí, o pensamento chegou e os irmãos estavam ali. A Gláucia disse, sim, muito bom. Esse, Gláucia, é o primeiro livro dessa série, porque desvendou o mundo espiritual, entende? Os mensageiros entre o céu e a terra. É só falar do como que é a trajetória no mundo espiritual. Mas todo mundo vai. É católico, é espírita, é protestante, é umbandista, é ateu, não interessa. Por quê? A nossa evolução, ela se dá principalmente na matéria. Por isso que nós precisamos do corpo. Abençoado corpo, entende? Por quê? Porque a evolução é na matéria. Agora, do lado de lá, nós vamos verificar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, por que eu não trabalhei mais, etc. Não? E aí, a oportunidade vem, porque eu vi do Eurípides Barçanufo a série dele de reencarnações no livro Há 2000 anos, não, 50 anos depois, ele foi Rufo, um escravo que morreu arrastado. E assim, não vou falar todas as reencarnações dele agora, mas todos nós vamos saber o que nós somos a hora que desencarnar. Agora não é possível, tá bom? Oi, Silvia, meu amor, boa noite, querida, boa noite. Então, nós estamos entendendo que o espírito não precisa de olhos, eles veem num total, é diferente. Conserva o perispírito. Agora, os menos esclarecidos precisam olhar. Os menos esclarecidos precisam abrir a porta para entrar. Os esclarecidos atravessam a parede. É assim. Nós que não entendemos dessa evolução. Vamos, essa está bem explicada. A 247. Os espíritos têm necessidade de se transportarem para ver 2 lugares diferentes. Podem, por exemplo, ver simultaneamente os 2 hemisférios. É claro que isso vai ser para o evoluído. Nós já começamos a perceber. Olha só. Então, a resposta é... Então, olha, o espírito, ele tem necessidade de se transportar para esse lugar, para a China, para o Japão, do outro lado do planeta. E nós aqui. Muito bem. Eles precisam fazer o quê? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento. Então, vou ter que parar um pouquinho. Você pesquisa, o pensamento nosso caminha 300 mil quilômetros por segundo. Você calcula? É a mesma medida da luz. Pensou, chegou. Você calcula que força que tem o nosso pensamento. Daí a necessidade de pensar sempre positivamente. É muito importante isso. Mesmo na matéria densa, nós temos que ser positivo em tudo. Vai dar certo, vai tomar vacina hoje, vai dar certo, vai. Vai tomar Norupurung na veia, vai demorar 2 horas, não vai dar reação, não vai. Vai dar certo, vai. Tem que positivar para isso atrair os bons espíritos. Ah, mas eu não acredito. Tudo bem, mas atrai. Mesma coisa, se você pensar mal, atrai os negativos, não? Então, como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento,
Pode-se dizer que vê tudo a uma só vez. Tudo. Ele pensou, China chegou, pensou, Brasil chegou, tudo. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo sobre vários pontos diferentes. Por exemplo, a minha mãe, desencarnada, já faz mais de 40 anos, então já está no grau tarará. Então o que acontece? Se ela vai pensar num neto, pensa no outro, é rápido. Chegou. Agora completa-se. Esta faculdade depende de sua pureza. De novo, quanto menos puro ele for, mais sua visão é limitada. Tudo dependendo da nossa caminhada agora. Vocês, da nossa família espiritual. Ah, mas não interessa que religião você é. Ser positivo, ser amável, ser caridoso. É isso que importa. É o coração que manda, não é mais nada, não? E aí? Somente os espíritos superiores podem ter visão do conjunto só. Então, nós ainda titubeando, mas eu sempre digo, nós já estamos melhorados, entende? Nós estamos buscando conhecimento, nós estamos buscando ser caridosos, nós estamos buscando fazer o bem, já estamos no caminho, na rota maravilhosa. E aí, faz lembrar assim, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 92, nós já vimos, mas é bom relembrar. Olha só. Os espíritos têm o dom da ubiquidade. Vamos falar o que é isso. Ubiquidade, 2. Ela pode estar em 2 lugares, ou 3 ou 4? Está aqui na questão 92. Resposta. Então, não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia em diversas direções. Por exemplo, vês o Sol, é apenas um, mas os seus raios vão por todos os lados. Então, é isso aí. Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? Depende do grau de pureza. De novo, está na questão 92. Então, está aqui completando essa fala. Isso é bom lembrar, porque é o seguinte, mas mesmo encarnado, existe essa mediunidade de ubiquidade? Existe. Como existe a psicografia, como existe, por exemplo, a pintura mediúnica, pictografia, como existe, por exemplo, várias outras colocações, então, de mediunidade, a ubiquidade tem, mas não são todos. Tem que ser um espírito elevado também, mesmo na matéria. E é o caso que eu vi do Eurípides Barçanufo, esse apóstolo de sacramento maravilhoso, que desencarnou só com 33 anos, mas fez tudo pela humanidade, não? E aí, então, dele eu vou contar um caso. Oi, Deise. Muito boa noite, minha querida. Obrigado pela lembrancinha, já agradeci. Está aqui no meu escritório, tá bom? Um beijo. Então, Eurípides estava descansando, porque ele era um boticário, fazia chás, tinha uma botica, ou seria uma farmácia homeopática. Quem dava as receitas era o doutor Bezerra de Menezes. Ele recebia o doutor Bezerra, tá? E então, de Sacramento. E ele estava dando aula. Ele que fundou o primeiro colégio espírita do Brasil. Calcula que homem, 1800 e não sei o que lá. Então, veja só, que espírito que era esse? Que ser de luz. Então, ele estava dando aula. Ele conhecia astronomia, matemática, tudo. Estava dando aula e ele sentiu uma necessidade de sentar-se. Quando ele se sentava, os alunos sabiam que ele iria
se desdobrar, a ubiquidade. Então, sentadinho na cadeira, todo mundo em silêncio, e ele sai. Ele sai e vai até um sítio, isso é verídico, vai a um sítio e tinha uma mulher para ter bebê, dar à luz. E a mulher estava num trabalho difícil de parto. Ele também fazia esse trabalho, não? E aí ele entra, boa tarde, coisa e tal, conversa com a mulher, né? Então vamos lá. Materializou-se. Fez o parto da mulher, ficou tudo em ordem. E ele está na cadeira dele e tinha ido no sítio Santa Maria. Lembrei até o nome do sítio. E aí, ele volta assim, depois de 1 hora mais ou menos, e os alunos quietos, na expectativa. Onde ele foi? Quando ele volta, bate na porta do colégio. E aí, ele fala, atende lá. Entra um homem humilde, com chapéu de palha na mão, fala, seu Eurípides, por favor, vai na minha casa. A minha mulher está para dar à luz e o bebê não nasce. E nós estamos numa dificuldade tão grande. Ele falou, calma, irmão, calma. Eu já estive lá, já fiz o parto, pode voltar, que está tudo bem, está tudo ótimo. O homem chega em casa, junto com o Eurípides, ele foi junto. A mulher fala, seu Eurípides, o senhor de novo aqui? Aí o homem entendeu que ele tinha ido, usou a faculdade de ubiquidade para fazer isso. Não é só ele que tinha essa faculdade. O padre Antônio Vieira também. Ele estava no púlpito pregando em Portugal. De repente ele para e no mesmo momento ele vai a Roma dar a extrema-unção para um Papa. Entende? Isso existe, mas só para o espírito puro, iluminado, melhorado, tá? Vamos em frente, então. Precisa ter essa pureza para ter essa visão ilimitada. Só espíritos superiores, não? A faculdade de ver nos espíritos é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside sobre todas as partes de um corpo luminoso. A Gláucia está falando aqui que Frei Galvão também tinha ubiquidade. Só que, Gláucia, depois você coloca o que ele fez, que a gente conta nas lives, né? Porque eu tenho esses 2 exemplos, não estou lembrando. Pode dizer, passa. Velho esquece. Então, vamos ver lá. Então, é uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo. Envolve a uma só vez o espaço, o tempo, as coisas, para o qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Quer dizer, eu falei para você, entra e acabou. Mas os inferiores precisam abrir a porta, entende? É impressionante isso daí. Não dá para contar agora, que senão não dá tempo. Tem um caso que eu vou contar outro dia. Compreende-se que deve ser assim. No homem, a visão se realiza através do funcionamento do órgão impressionado pela luz. E sem a luz, fica no escuro. Fecha o olho, é escuro. Precisa dos olhos, não? No espírito, a faculdade de ver, sendo um atributo próprio do espírito, a visão é independente da luz. Acabou. Vê tudo por tudo, acabou. Os melhorados. E aqueles que são piorados vão ter a oportunidade de reencarnar, evoluir, até chegar nessa condição, tá? Vamos lá. O espírito vê as coisas
tão distintamente como nós? Então, você olha aqui, o óculos, a colher, o livro, a flor. Bom, o espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Resposta dos espíritos. Mais distintamente, porque sua visão penetra aquilo que vós não podeis penetrar. Nada a obscurece. Quer dizer, nós enxergamos agora, mas eles veem muito mais. Veem os nossos pensamentos. Nós não vemos os pensamentos dos outros, eles veem os nossos pensamentos. É importante isso. Sabe? Entender por que naquele conto do irmão X, 2 espíritos queriam beber. E o homem olhou a garrafa de uísque, acho que eu vou beber só um pouquinho, igual a gente, eu vou comer só um pouquinho. E aí o espírito já viu o pensamento, falou, eu quero beber. Já colou a garganta e bebeu junto. É isso aí. Então, é impressionante. Eles veem mais do que nós, veem os nossos pensamentos, não? Agora vamos para 249. Oi, Kátia, bonita, tudo bem, meu amor? Tudo ótimo, não? Amanhã à tarde vamos orar, viu, linda? O espírito percebe agora, vocês viram que a visão está bem clara, só não vai enxergar aqueles que não deram atenção nesta reencarnação, nas colocações que devemos que fazer para evoluir, para a nossa melhora espiritual. E nós sabemos tudo, já. Entende? Então vamos lá. Agora com referência aos sons. O espírito percebe os sons? Sim. E percebe até mesmo que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Então, vocês imaginam e vai. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão por um canal dos órgãos. Os olhos, os ouvidos, a boca, a garganta. Eles não precisam falar. Pensou, chegou. Não precisa falar, gente. Pensou, chegou. E na mesa mediúnica vem o quê? Aqueles que necessitam de auxílio. Muitas vezes vêm também os mentores, os benfeitores da reunião. Pode vir um Bezerra de Menezes, igual o Divaldo, numa plena palestra. O Bezerra resolve falar, ele incorpora o Bezerra, não é? Então, vamos lá. A faculdade de ouvir, ver, está em todo o seu ser. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão por um canal dos órgãos, mas no estado de liberdade não estão mais localizados. Estado de liberdade é em espírito. Por quê? Os espíritos dizem mesmo que nós estamos na matéria presos e que quando desencarnarmos e com um pouco de conhecimento e de todas as práticas que tivermos feito a benefício do próximo, nós teremos uma liberdade total. Você vai onde você quer, não? E é tão importante falar desse benefício ao próximo que no Espiritismo fala, fora da caridade não há salvação. Não tem jeito. Se a pessoa não praticar o bem, já não tem nada dessas condições aqui no plano espiritual. Mas a gente pesquisa, olha, lê daqui e de lá. No Talmud, que é um livro sagrado dos judeus, hebreus, coisa e tal, tem um filósofo que diz assim: procurei Deus e não o encontrei. Procurei a mim mesmo
e não me encontrei. Procurei o próximo, encontrei Deus e a mim e o próximo. Então, aquela fala, fora da caridade não há salvação, foi falada isso no Talmud, há 2, 3 mil anos atrás. Então, veja bem, o próximo é a colocação mais importante da prática do bem, por quê? Tudo que você fizer para ele retornará em bênçãos para você. Ninguém está na sua frente ou no seu caminho por acaso. Ninguém, nem vocês aqui da pátria espiritual. Não tem acaso. Veja, de longe, a nossa querida lá de Angra dos Reis, entende? Daisy, de longe. Então, veja bem, é necessário estarmos atrelados desses laços. É necessário. E aí a gente vai vendo que o Talmud falou isso, mas Jesus falou, fazei ao semelhante você gostaria que fizesse para você. Aí na doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Na Igreja Católica, acho que é fora da igreja não há salvação. Mas tudo bem, você sabe que a igreja também é o próximo de cada um, não tem importância. Então você percebe que há necessidade incontinente de praticarmos o bem. Seja onde você estiver, esteja onde estiver. Na rua, no centro, na igreja, no trabalho, na sua casa, caridade para com os próximos aí. Quantos deslizes, quantas anarquias, não é? Então, tem que ter a paciência, a tolerância, a resignação. É uma forma de domarmos, de nos transformarmos em criaturas do bem. Ah, mas a senhora é tonta, tudo a senhora perdoa. Não quero saber. Eu preciso ficar bem. Eu preciso estar feliz. Ah, isso é importante demais, hein? Faz parte da nossa vida, da nossa evolução. Vamos ver a última questão da noite, porque passa a hora. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, é possível que ele deixe de usá-las? Então, ele enxerga sem precisar de olhos, ele ouve sem precisar de ouvido. E se ele pode largar de tudo isso que já tem, se ele é melhorado e vê, e escuta e tudo? Resposta. O espírito, olha que interessante, só vê e ouve o que ele quiser. Nós devemos fazer assim. Quando alguém vier falar alguma coisa dos outros, você fala, não quero falar disso. Pronto, acabou. Você entende? Porque o espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isso é uma maneira geral e, sobretudo, para os espíritos elevados. Você acha que espírito elevado vai no motel ver o pessoal fazendo anarquia? Não vai. Mas o inferior vai e desfruta daquilo lá. Impressionante, não é? Olha que coisa. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento. E uns veem o que não é útil. Eu me lembro, eu já falei esse caso que o Simonetti disse que um espírito estava numa reunião e falou, eu estou com pressa, eu quero ir embora. Calma, você é um espírito. Vamos trabalhar, falar de Jesus. Não, eu tenho um compromisso às 3 horas. Tem um casal que vai transar, é o termo que não usou, vai se encontrar lá no bambuzal, tá? E eu fico lá. Quando abre a portinha do carro que dá calor, eu entro no meio. Quando ele sente orgasmo, eu também sinto. Então, ele viu e ouviu e sentiu o que não precisava. Porque o espírito não precisa mais disso. Não. Mas existe, tá bom? Paramos aqui na questão 250. Vamos para o Evangelho, graças a Deus, lindo, lindo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos terminar hoje esse capítulo
Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, entende? E nós temos, nesse encerramento desse capítulo, e na semana que vem, nós vamos entrar no capítulo número 6, o Cristo Consolador. É lindo esse capítulo também. E aqui nós temos 4 exemplos, 4 ou 3 exemplos, deixa eu ver, 3 exemplos, deixa eu ver bem, não, 4 exemplos de como que tem aflição e o que é recomendado para vencer essa aflição. E aí nós terminamos esse capítulo, bem-aventurados aflitos, maravilhoso, melancolia, não sei o que mais, tanta coisa linda. Vamos lá, na questão 27. Vamos prestando atenção porque é proposital para a nossa caminhada. Deve-se por fim às provas do próximo, quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Então, uma pergunta. Dissemos e repetimos frequentemente que estais sobre essa terra para expiação, para rematar vossas provas, e que tudo aquilo que vos sucede é uma consequência das vossas existências anteriores, o ônus da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário deter, porque poderiam ter consequências funestas. Então, deve-se pôr fim à prova de alguém, ou deixa ela sofrer? Então, a resposta está aqui. Que muitas vezes as pessoas sofrem, por quê? Porque trazem do passado resgates a saudar. E é na matéria que nós temos que saldar a nossa dívida. Entende? Não é na espiritualidade, é na matéria. Ah, mas fulano, coisa e tal, trombou o carro, perdeu a perna. Problema de resgates. Como é que usou essa perna em outras vidas? Tudo tem explicação, entendeu? Alguns pensam que, desde o momento que se está sobre a terra, para expiar, é preciso que as provas tenham seu curso. Muito bem. Uma pessoa com câncer, ela tem a obrigação de lutar pela vida. Lutar incansavelmente, usando todos os recursos possíveis. Mas constitui alguma prova que tem que passar para ver a paciência, ver a resignação, ver a tolerância, entende? Um teste para a família. Gente, um teste para a família. Passamos aqui em casa, entende? Então, há mesmo os que querem até crer que não somente é preciso nada fazer para as atenuar, mas que é preciso, ao contrário, contribuí-la para torná-la mais proveitosa em as tornando mais vivas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas você conhece esse curso? Não. Sabeis até que ponto elas devem ir, e se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele, tu não irás mais longe. Sabeis que se a providência vos escolheu, não como instrumento de suplício para gravar os sofrimentos do culpado, mas como um bálsamo de consolação que deve cicatrizar as feridas que sua justiça tinha aberto. Não digais, pois, quando virdes um de vossos irmãos atingido. Não digais, é justiça de Deus, é preciso que ela tenha seu curso. Mas dizei ao contrário. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para abrandar o sofrimento do meu irmão. Então,
Por isso que a gente, na casa espírita, trabalha atendimento fraterno, trabalha o passe, trabalha água fluidificada, orienta para fazer evangelho no lar. Por quê? Porque você tem que estar em boas companhias, espiritualmente falando, não? Aí, vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-los a vencer essa prova com mais força, paciência e resignação? Claro! Nós, católicos, espírita, protestantes, que for, temos sempre que dar o ombro ao nosso irmão. Isso vai passar, isso vai dar certo, faz tal coisa, o que você fica sabendo, fala para o outro. É assim. Não é ficar no mutismo, não fala nada, só fica de longe, era bom que morresse. Não é isso. Não é isso. Tem que trabalhar a positividade, a esperança, a fé. Faz uma conversa fraterna sobre essas coisas e aí tudo vai fluir. Não tem outra situação a ser feita, não? Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos um meio de fazer cessar esse sofrimento. Se não me foi dado como prova também, como expiação, deter o mal e o substituir pela paz, mas não é a Valdereza, é todo mundo. O aconchego da mãe, aconchego do pai, do filho, da filha, é tudo importante. Um abraço é importante. Às vezes, nós não damos um abraço gostoso por preguiça. Por quê? Para depois arrepender? Não. Às vezes não fala para a pessoa, eu gosto de você, eu te amo, por preguiça. Isso me faz lembrar meu marido, tá? Quando a gente conversava um pouco, eu falava, marido, eu te amo. Ele falava, obrigado. Tudo bem. Marido, eu te amo. Obrigado. Passou. Marido, eu te amo. Amém. Já melhorou. Marido, eu te amo. Amém. Agora ele fala toda hora. Eu te amo. Não mora de mim. Quem vai cuidar de mim? Gostou? É assim. É uma beleza de vida, não? Substituir todo o mal pela paz. Você pode? Pode. Todos podemos. No ambiente de trabalho, nos templos cristãos, no nosso lar. Seja você a luz que ilumina, a força que comanda o coração de todos. Está fazendo uma feiura, o problema é seu, mas eu vou ficar bem. É difícil, mas vai. Entende? Nós temos que deter o mal com amor. Aí, a orientação do Bernardão é o seguinte: ajudai-vos sempre, pois em vossas provas respectivas, e não vos considereis jamais instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo ao espírita, porque o espírita, melhor que todos os outros, deve entender a extensão da infinita vontade de Deus. Aí. Ele pode, sem medo, fazer todos os esforços para abrandar a amargura, a tristeza, que só Deus pode deter, tá bom? Não haveria um grande orgulho da parte do homem em se crer no direito de resolver, por assim dizer, a arma na ferida? Não. De aumentar a dose do veneno? Não. Considerai-vos sempre, você que me ouve por caridade, considerai-vos sempre um instrumento escolhido para fazer cessar todas as dores na sua casa, no seu trabalho, todo mundo reclamando, com problema, o dinheiro não dá, conversa bonito. É isso aí, amor. Não tem jeito. Então, veio aqui uma explicação boa. Outra pergunta. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido lhe poupar alguns instantes de angústia, apressar-lhe o fim?
a eutanásia, dar uma injeção letal? A pergunta é clara, hein? Vamos ver quem responde. É São Luís. São Luís, ele foi rei da França de 1826 a 1270. E ele era um rei, mas tinha o senso de justiça e de amor a Deus e amor aos pobres. Ele era fantástico. E ele trabalhou aqui nas colocações de Kardec. Então, veja bem, o homem está mal. Então, você quer poupar uns instantes de amargura, pode apressar? Resposta. Quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, e a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de conduzi-lo a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que a sua hora chegou. A ciência jamais se enganou com suas previsões. Aí ele fala, sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar com razão como desesperador, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos de que no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por um instante? Pois bem, essa é a hora da graça concedida. Pode ser para ele de maior importância, porque aí chega alguém, fala, me perdoa, eu te amo, eu te amo. Vira a cabeça e desencarna. Esperava aquele momento, por isso que não pode apressar nada. Nem dos animais, sabia? Não pode, não pode. Então, por quê? Quando uma pessoa tem um animalzinho doente, chega lá, não vai sarar, porque o fígado, o pâncreas, sei lá, não vai sarar. Mas trata, dá isso, dá comidinha, dá injeção, faz o que pode. Para gastar dinheiro, só isso. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele de maior importância. É o momento que ele vai ter coragem de falar, você me perdoa do que eu te fiz? Ele precisa disso, está esperando isso para poder partir. Gente. Porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento? Olha que bonito. É um momento. Então, a gente não vou prolongar, não, mas o papai, quando foi desencarnar, estava eu, meu marido e minha mãe. Eu era bem moça. Então, um câncer, o fígado todo destruído, E aí, a gente estava os três no quarto, e ele perguntou assim, está todo mundo aí? Sim, papai, está todo mundo. Ele disse, segue o bonde. Aí, peguei na mão dele, começou a esfriar a respiração, e aí comecei a fazer o Pai Nosso. Eu era muito moça, a gente tem muita coragem, não? Pai Nosso. Quando eu terminei o Pai Nosso, ele deu o último suspiro. É isso que é importante. Tá certo? Vamos em frente. Então, aqui está. O materialista que não vê senão o corpo, não tem nenhuma conta de alma, não. Agora tem médicos trabalhando isso aí, como Nubor Facuri, Sérgio Felipe, estão trabalhando isso daí. Ele não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. É verdade. Necessário orar, está doendo o peito, é necessário pedir, entendeu? Abrandai
É o que recomenda São Luís. Abrandai os últimos sofrimentos enquanto esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, nem que seja por um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Quer dizer, você tem que pedir perdão para alguém, está esperando esse alguém chegar. Gente, porque senão depois ele vai ser um obsessor de quem ele não pediu perdão. Não pode. Tem que entender isso. É uma lógica, não? Então, essa questão está limpa. Na 29, aquele que está, uma pergunta, aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de tornar sua morte útil. Quer dizer, ele não quer se suicidar, mas prefere ir para a guerra, porque se acontecer, ele falou, pelo menos eu morro, como eu queria, mas eu sou útil, estou defendendo a minha pátria, sei lá o quê. Oi, Elisete Braga, boa noite, querida, boa noite, meu amor. Então, pode isso? Resposta. Que o homem se mata ou se faça matar. O objetivo é sempre de abreviar a sua vida. Por conseguinte, há suicídio de intenção, se não de fato. Se ele vai para a guerra, ele quer morrer, vai acontecer. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir sua ação e o desculpar aos seus próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir seu país, procuraria viver, defendendo em tudo e não morrer, porque uma vez morto, não lhe serve mais para nada. É o que fala São Luís. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e fazer por antecipação e sem pesar o sacrifício de sua vida, se é isso necessário. Mas a intenção premeditada, expondo-se a um perigo, anula o mérito da ação. Não tem valor nenhum. Não pode. Tem que deixar acontecer. Se quer servir a prata, vai ser saudável, vai, etc. Não? Serve também para todos. Por que essas guerras, gente? Só egoísmo. Por que aumentar terra? Só egoísmo do homem, não? Mais uma questão nesse aspecto. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá, isso pode ser considerado um suicídio? Quer dizer, um homem vai auxiliar alguém, mas ele sabe que ele ajuda, mas ele vai morrer. Isso é um suicídio? Do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio. Mas devotamento e abnegação, embora a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Porque a criatura se joga, como foi no Rio Grande do Sul, para salvar. Mas ele não está pensando em morrer. Ele pode ser que eu não saia daí, como tantos não saíram. Aí tá. Mas a gente tem que confiar em Deus. Por quê? Deus vê tudo, sabe tudo e comanda tudo. Não tem explicação maior que isso. Não? Não pode ele salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Frequentemente, ele pode prolongar a prova da resignação até seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia o golpe. Não acontece. Então, vocês vão vendo que o São Luís está dando exemplos de bem-aventurados aflitos, não? A última questão da noite.
E aí encerramos esse capítulo luminoso. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e pode tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros. Olha só a resposta. Esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Pois é, assim, por exemplo, o marido doente, como ficou? Claro que há um sofrimento muito grande, não? E a gente só orava, eu nunca chorei, só orava, o que tiver que ser será. Porque está na prece, seja feita a sua vontade. Como que você... Ou tem que pedir a positividade, tem que trabalhar isso. Foi o que a gente fez. Oração, passe, 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 água vivificável, passe. Sem, assim, constantemente, como fosse, sabe, um tratamento mesmo, não? Então, tem que... Agora, a gente sofre. Mas o que vai fazer? Também tem que aprender a ser resignado. Vai sair gritando para o mundo? Não, vamos fazer certo. Esses sofrimentos podem ser proveitosos a outra, material e moralmente. Para desenvolver em você a resignação é necessário. Materialmente, se pelo trabalho, privações e sacrifícios que se impõem, contribui para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão da sua submissão à vontade divina, à vontade de Deus. Quando Jesus disse na prece, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não é a nossa vontade. Que às vezes o que se deseja não é tão legal como deveria ser. Então, aqui está. A submissão nossa à vontade de Deus. É difícil? É. Mas temos que aprender. Temos que aprender. E com todas as coisas, entende? Quando a gente sonhava em fazer os projetos de Bitinga, do contraturno escolar, parecia uma coisa absurda, que não ia dar certo. Dá trabalho? Dá. Dá chateação? Dá. Um acredita, outro não acredita. E agora? Flui. Porque você precisa. Agora, com referência à saúde, à doença, a obrigação nossa sempre é servir, é auxiliar, é cooperar, até na última gota. Acabou. Fazer a sua parte. Não? Então, esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e das funestas consequências para o futuro. Por quê? Porque se gritar, se lamentar, Deus só é bom para os outros, para mim não é, não adianta. E ainda vai se endividar. Porque nós temos todo o ensinamento de Jesus nessa ótica. Ele só fez o bem. E é necessário tentar seguir esse caminhar. Não tem jeito. Você não pode ficar no comodismo. Não. Tem problema? Todos temos. Tem problema? Tem. Mas faça a sua parte. Comece. O Chico é interessante. Quando você começa a enxugar a lágrima do próximo, você esquece de chorar. Porque você está acudindo. Você está acolhendo. Você está amparando. É isso que é importante. E com isso, nós encerramos o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Está tudo explicadinho, lindo, não é? E vamos para uma falinha curta da Joana de Ângeles, que eu amo tanto. A Joana de Ângeles
dos convites para convite da vida. Nós já falamos convite ao amor, convite ao bem. Hoje ela fala convite à alegria. O sorriso cura. É importante sorrir. É importante sorrir a hora que você encontra seu esposo, sua esposa, seu filho. Olá, olá, é importante. Não, oi, bom dia. Não tem graça, tá bom? Oi, Vanessa, linda, boa noite. Então, convite à alegria da Joana de Anjos, desse livro, psicografia do Divaldo Franco. Recado: cultiva a alegria que independe das coisas de fora, mas que nasce na fonte constante e abençoada no solo do coração. E verte, então sai uma linfa abundante, como o rio de paz, por todos os dias, até a hora da libertação. Começo feliz da via por onde seguirás na busca da aventura plena. Então, convite à alegria é importante. Sorrir, amparar. Não? Vamos orar? Muito bem, deu tempo, graças a Deus. Quem viu, deixa o seu like, seu comentário, passa para os outros, porque nós estamos aumentando a nossa família. Isso está lindo, interessante. E domingo nós vamos ver Jesus, não? Na transformação da água em vinho, não é? Lindo, com a Amélia Rodrigues. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, o médico, o amigo, o companheiro de todas as horas, benfeitores espirituais, espíritos protetores de toda a nossa família espiritual, todos, amados, primeiramente, agradecer. Obrigado por tudo que nos tem concedido, o dom da vida. Essa necessidade de estarmos na matéria para a nossa transformação moral. Obrigado pela família que formamos, eu sei, com afetos e desafetos, é lógico. Obrigado pelo lar, ditoso lar, como é bom. Obrigado, muito obrigado, pelo trabalho, ganha-pão, muito bom. Obrigado pelas pessoas que nos cercam com tanta gentileza, com tanto amor, com tanta dedicação. Obrigado. Mas obrigado, amados, pela doutrina dos Espíritos, que liberta, que esclarece, que ilumina, que consola e principalmente fortalece. E agora, Jesus de amor, com muita fé eu peço, abençoai todos aqueles da nossa família espiritual, dos nossos amados cristãos, que a saúde se faça no físico, no espírito, no perispírito. Abençoai grandemente todos os familiares de nossos irmãos, para que possamos prosseguir dialogando, conversando, amando, perdoando. Abençoai. Da sua paz redentora, coloque dessa bênção em todos os lares. Também, Mestre, iluminai os pensamentos, para que todos tenham
uma ótica boa, precisa, segura, para tomar atitudes diante dos embates da vida. Que o espírito protetor de cada um, o anjo da guarda de cada um esteja presente, principalmente agora. Então, enquanto oramos, faça o seu pedido com muita fé, amor e esperança, que tudo vai resolver. Lembrando, seja feita a sua vontade, meu Deus, seja. Espíritos bem-amados, anjos de guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrestre. Dai-nos a força, a coragem, a resignação, e inspirai-nos tudo o que é bom, e reprime as nossas inclinações para com o mal. Que a vossa suave influência penetre nossa alma e fazei que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos problemas, participando de nossas alegrias. E vós, meu bom anjo da guarda, não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para continuarmos felizes, contentes, enfrentando todas as provas que aprover a Deus enviar-nos. Amém, 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 Jesus. Então, que tenhamos a excelência da noite, vamos orar bem, ficar bem, e amanhã um novo dia, a excelência da semana. Fiquem com Deus. Que esses ensinamentos, amores, sirvam para que nos reformulemos, para que acreditemos que esse anjo da guarda espera nossa atitude positiva, nossa atitude de amor por tudo que temos falado. Porque eu também peço. Fiquem com Deus. Meu carinho de sempre. Boa noite, boa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu beijo. Fiquem com Deus.